Olá, vou falar de algo muito útil. Vou falar de ações dentro do Photoshop. Uma ação não é mais do que o registro, a gravação de um processo de trabalho. Esse processo de trabalho, essa rotina, pode depois ser aplicada a outras imagens através de um automatismo. Quer dizer, eu faço uma vez todo o processo de trabalho, registro esse processo e depois, através de um automatismo, vou aplicá-lo noutras fotografias, só que de uma forma muito mais eficaz e muito mais rápida. Primeiro que tudo, vou abrir aqui uma imagem. Dentro do desktop tenho pasta fotos, abrir esta primeira fotografia e vou começar então por abrir o Painel Actions. O Painel Actions caracteriza-se por ter um botão pequenino com o símbolo do play. Se não encontrarem esse painel, deverão abri-lo através do menu Window Actions. Ora bem, primeiro vou gravar a ação dentro de uma pasta e para isso tenho que criar uma pasta. Essa pasta vai ter o nome web, então todas as ações que estiverem relacionadas com internet, tudo que seja preparar imagens para colocar, por exemplo, online, eu vou gravar então dentro desta pasta. Carregar OK. De seguida vou criar a ação. Temos aqui o botão em baixo do Create New Action. Vou chamar a esta ação redimensionar e marcar. E a partir do momento em que carregar no botão Record, quer dizer que ele vai começar a registrar esta ação. Convém não fazer, por exemplo, qualquer tipo de alteração à imagem que não me interessa incluir no processo. Depois de clicar no Record, o botão, este pequeno botão aqui em baixo, vai ficar ativo. Posso fechar o painel e vou começar o processo de trabalho. Primeiro que tudo, vou redimensionar a imagem. Vindo aqui ao menu Image, Image Size. Ela atualmente apresenta 3456 pixels de largura. Vou alterar essa medida para 600 pixels. A resolução está a 72. Vou deixar ficar esse valor, carregar OK. Visto que a imagem diminuiu de tamanho e continua a ter a mesma visualização, 25%, vou aumentar um pouco. Carregar aqui no Ctrl 0. Ok. E vou aplicar a marca de água através da ferramenta de texto. Selecionar a ferramenta de texto. Clicar uma vez dentro do documento. Antes de escreverem, convém se calhar verificarem algumas propriedades como o tamanho. Por exemplo, vou passar o tamanho para 24 pontos. E a cor, sobretudo a cor que vão usar. Vou escrever a branco. E clicar uma vez em cima do meu documento. Vou marcar esta fotografia com as palavras Pauloform. Redimensionar também a camada de texto. Para isso vou ativar o Free Transform através do Ctrl T, se estiverem a utilizar um PC. Se estiverem a utilizar um Mac, será maçã ou comando T. Carregar no Enter, depois de ter transformado. É importante não esquecer, durante o processo da transformação, o Shift, pressionar a tecla Shift para manter as proporções. Vou alterar a opacidade do texto através do painel Layers, tendo a camada texto selecionada, venho aqui à opacidade e vou baixar a opacidade para 50%. E agora talvez seja importante alinhar o texto em relação à imagem. O texto já parece estar mais ou menos no centro, mas vou-me certificar disso, selecionando as duas camadas. E tendo a ferramenta Move Tool ativa, devo encontrar aqui em cima o alinhamento vertical, Vertical Centers, e o alinhamento Horizontal Centers. Muito bem. Por último, antes de guardar esta imagem, ainda vou fazer a fusão destas duas camadas. Tendo as duas camadas selecionadas, então posso, por exemplo, utilizar o comando Ctrl E. Okay? Ctrl E será o Merge. E vou então agora guardar a imagem, File, Save As. E dentro do desktop preparei aqui uma pasta, criei aqui uma pasta com o nome Fotos marcadas
vou guardar a imagem com formato JPEG e a qualidade da imagem vou passá-la para 10. Se verificarem, ao reduzirem a qualidade da imagem, obviamente que o peso também vai diminuir. Carregar OK. Por último, posso terminar a ação. Para isso venho então ao Painel Actions, carrego no botão do Stop e se olharem para o vosso painel de Actions vão verificar que todos estes processos, tudo aquilo que eu fiz à imagem ficou registado. Ora bem, como é que eu agora posso aplicar todo este processo a outras fotografias? Se eu quisesse aplicar só a uma imagem, poderia abrir essa imagem, selecionar a ação, redimensionar e marcar e depois carregar no Play. Isso faria com que este processo fosse todo lido e a imagem seria alterada. Neste caso eu vou aplicar o processo a diversas imagens, por isso vou minimizar aqui o menu, aliás o Painel Actions, vou fechar esta imagem que serviu só para criar a ação e agora vou utilizar aqui o automatismo Batch, através do menu File, Automate Batch. A primeira coisa que eu vou definir é a ação que eu quero utilizar. Então, dentro do set web, vou utilizar a ação redimensionar e marcar. Vou aplicar essa ação a imagens que estão dentro de uma pasta. Poderia também aplicar, por exemplo, a imagens que estivessem abertas no Photoshop. Neste caso não tenho nenhuma imagem aberta, por isso esta opção não aparece ativa. Vou utilizar então Folder. Vou escolher a pasta de onde vou buscar as imagens. Dentro do Desktop Photos, cá estão elas. Escolher esta pasta. Eventualmente, se tivesse subpastas, também poderia incluí-las neste processo, não é o caso. Como destino para estas imagens, vou escolher uma outra pasta. Selecionar o caminho até lá. Dentro do desktop, vou utilizar a pasta Fotos Marcadas. Clicar OK. Ora bem, esta opção que encontro aqui em baixo, Override Action Save As Commands. Eu guardei a imagem durante o próprio processo da ação. O Batch, por sua vez, também vai guardar as imagens dentro da pasta definida. Isso será então gravar duas vezes. O que vai acontecer é ter duplicados da imagem. Se eu ativar esta opção aqui, já não vou ter esses duplicados. Só o Batch vai guardar as imagens e evito ter as imagens em duplicado. Depois poderei selecionar o nome que quero dar às imagens. Aqui escrevi fotos, mas poderia escrever férias, Natal 2009, alguma coisa. Em seguida, das caixas podem selecionar, por exemplo, numerar as imagens com um número de série de 2 dígitos. Por último, a extensão também é algo que me interessa. Posso ver pelo exemplo que as imagens ficarão com o nome fotos01.jpg, por mais que o exemplo esteja a mostrar GIF. E vou começar a numerar as imagens a partir do número 1. A compatibilidade não é assim muito relevante, mas se eventualmente tiverem de trabalhar entre sistemas operativos Windows, Mac, então poderão ativar a opção de compatibilidade em termos de nomes dos ficheiros. Em relação aos erros que possam acontecer durante o processo, eu prefiro fazer o log errors to file, quer dizer, guardar todos os erros num ficheiro de texto. É só escolher onde é que esse ficheiro de texto vai ficar. Vou escolher também a mesma pasta fotos marcada. Dar a este ficheiro de texto o nome relatório.txt e guardar. Depois de preencher todo este painel, então posso dar início ao processo do batch. Carregar OK. O Photoshop vai começar a abrir a imagem, aplicar o processo, passar para a outra, aplicar o processo, passar para outra, aplicar o processo e assim continuamente. Se repararem, ele é muito mais rápido do que eu. Sobretudo quando se tratam de imensas imagens, as ações são muito úteis e o automatismo batch faz todo o sentido. Já está. Agora vou minimizar aqui o Photoshop. Tenho aqui a pasta Fotos Marcadas.
Ao abrir estas pastas, aliás, ao abrir esta pasta, posso verificar que tem aqui as fotos todas. Tenho aqui uma foto repetida porque utilizei esta ao início para criar a ação. Posso deitá-la fora, aqui para o caixote de lixo. E cá estão elas, as imagens todas. Posso visualizá-las. Cá está, marcado com o Palform. Próxima imagem marcada com o Palform, marcada com o Palform. E outra e outra. Ora bem, e então é este o processo que podem utilizar para simplificar a vossa vida em relação às ações. Cumprimentos para todos, um grande abraço para todos que estiverem a ouvir este tutorial.